Seja muito bem-vindo, artista, a esse canal. E hoje o vídeo vai ser um passo a passo de como criar história de anime. Bom galera, eu já trouxe um vídeo parecido com esse, só que lá era 5 dicas e aqui vai ser um passo a passo. Então vamos pro vídeo. Galera, se baseia em outras histórias, pode trazer um certo probleminha, como por exemplo, sua história não ter uma identidade própria, ou receber até mesmo críticas, comentários de que sua história não é 100% original. Por isso que hoje nós vamos trazer um vídeo de como criar uma história, ou melhor, um passo a passo de como criar uma história 100% original sua. Ou melhor, né, na verdade, que seja lembrada por todos, né, uma história de sucesso. Primeiro galera, antes de iniciar uma história, precisamos definir esses 4 pontos chaves, ou 4 passos, né, para não se perdermos e ter uma base própria. O primeiro passo seria personagens, o segundo local, o terceiro objetivo e o quarto passo história. Vamos lá, começando por personagens, que é o primeiro. Em toda história ela é feita por mais de um personagem, ou seja, a história existe vários personagens dentro dela. O mundo não existe apenas uma pessoa só, né galera? Isso é fato. Para ficar bem organizado, é dividido entre personagens principais, secundários e terciários. Os personagens principais é quem vai vivenciar a história como foco dela. O secundário vai ser personagem para completar a vida dos personagens principais. E os terciários vão ser para completar cenas, ou seja, só para dar um complemento. Eles aparecem algumas vezes e geralmente não tem muita importância. Dentro dos personagens principais, galera, existe o protagonista, o co-protagonista e o antagonista. As funções de cada um. O protagonista é quem vive toda a história como o principal foco de todos, ou seja, a história se reflete no protagonista. O co-protagonista é o segundo personagem mais importante da história. Ele possui relação próxima com o protagonista, ajudando-o a alcançar os seus objetivos. Além disso, ajuda a problematizar e enriquecer a história, permitindo que diversos aspectos do tema central sejam explorados. Pode ter mais de um co-protagonista, ou seja, pode ter vários, galera, 3, 4, 5, não importa. O antagonista é um personagem que se contrapõe ao protagonista, o famoso vilão, né galera? Ele nem sempre está presente nas narrativas. Ele traz ou representa uma ameaça, obstáculo, dificuldade ou impedimento ao que o protagonista deseja alcançar. Pode ser o vilão da história representando por um objeto, animal, monstro ou espírito. Dentro dos personagens secundários estão a família ou os amigos do protagonista, ou até mesmo vilões que faz parte da história para que haja algum objetivo dela. E já dentro dos personagens terciários, galera, estão pequenas barreiras para o protagonista ou ajuda para o mesmo. São como peões no tabuleiro. Após usados, são descartados e nunca mais aparecem na cena, após a sua utilidade estiver acabado, que normalmente é bem pouca, né galera? É basicamente aqueles soldadinhos ou até mesmo ninjas que são destruídos. Eles são os personagens terciários, não tem muita importância. Certo, já entendemos que precisamos desse personagem. Agora o que vem? Para esse próximo passo, precisamos já ter em mente o conceito da nossa história. Por exemplo, se ela vai contar a história de humanos em uma guerra civil, apocalíptica ou robótica, não importa, você vai definir o conceito aí da sua história. Após ter definido o conceito da história, agora vamos criar alguns nomes dos personagens para os personagens. Isso se faz na sua mente, faz alguma lista aí de alguns nomes no caderno, não importa. Agora vamos decidir quem é o protagonista, o co-protagonista e o antagonista. Já tem em mente o nome e a idade desses 3 personagens? Ou pode ser mais, né? Já que o co-protagonista pode ser mais de um, mas precisamos definir os nomes deles. Agora vamos criar a história pessoal de cada um. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O protagonista é filho de um mafioso. Ele tem um amigo que é o co-protagonista e o pai dele foi morto pelo antagonista, que era de outra máfia, e agora ele está em busca de vingança. Essa é a história pessoal do protagonista. Após terminar a história dos 3, vamos para os visuais deles, ou melhor, o design.
O design desses personagens vai se refletir diretamente sobre o seu papel e sua história. Ou seja, o design do personagem tem que ser baseado na história pessoal dele e na história geral do anime, na sua função. Por exemplo, onde é contada a história de uma guerra mafiosa onde o pai do prota foi morto por outra máfia e agora ele está em busca de vingança. Quais seriam os trajes para esse personagem? Seriam as roupas mafiosas, claro, né, galera? Mas esses três personagens merecem um destaque nas roupas, pois eles são os principais. As roupas têm que bater de acordo com o personagem se comporta e as suas expressões ou o jeito de agir. Vamos dar dois exemplos para vocês entenderem melhor, né, galera? Tipo o Goku e o Vegeta. O Vegeta são guerreiros da mesma raça. Goku é um personagem brincalhão, ou seja, seu comportamento é brincalhão. Então suas roupas são mais leves. Já o Vegeta é um personagem mais sério, então suas roupas são mais robustas, né? São de guerreiros. Imagina aí um personagem sério usando um short e uma camisa regata. Não faz muito sentido, né, galera? Então o Prota, no exemplo que eu estou dando, ele é muito sério, mas é arrogante e vaidoso. Então merece uma roupa que mostre isso. Talvez uma camisa preta com mangas longas e que cubra o seu pescoço. E uma calça um pouco apertada. E ele também porta joias para mostrar sua vaidade. O co-protagonista ele é sério, não tem vaidade e é como um conselheiro do prota. Então ele pode usar um traje de terno com a capa e uma boina na cabeça. O co-protagonista ele... Agora vamos para a história, né? Do co-protagonista. O co-protagonista ele nasceu com problemas mentais e foi internado. Depois que Calma aí, galera, o co-protagonista não, o antagonista. O antagonista ele nasceu com problemas mentais e foi internado. Depois que ele teve alta, voltou para sua casa e matou seu pai e sua mãe e tomou o controle da máfia. Ele também tem uma irmã e outra caçula. Então ele passa uma vibe de palhaço assassino, só que doido. Então ele pode usar uma maquiagem de palhaço no olho, com nariz de palhaço, uma cartola e uma roupa da máfia. Cai bem, né, galera? Representando a sua loucura e que ele é da máfia. E já decidimos tudo relacionado aos personagens principais, as suas idades, nomes, visuais e história. Ou seja, os outros personagens decidiremos ao decorrer da história, que seria no caso os secundários e os terciários. Agora vamos para o segundo passo, o local. Quando falo local, galera, é onde tudo vai se passar. Como existe máfia, um local poderia ser uma cidade antiga. Podemos se inspirar também em cidades reais, que seria mais fácil, né, galera? Por exemplo, a Itália, que lá tem uma grande influência da máfia. Ou talvez a Inglaterra, podemos criar um novo nome para ela, ou até usar um nome real da cidade mesmo. Certo, vamos usar Londres, que está na Inglaterra. Como se trata da máfia, precisamos de locais menos modernos, antigos. Londres hoje já é uma cidade muito moderna, né, galera? Então não podemos usar ela. Mas podemos usar ela mais antiga. Por exemplo, lá em 1920. Como nós estamos se baseando em cidades reais, fica mais fácil. Por exemplo, o clima, a vegetação, locais específicos. É mais fácil. Enfim, agora precisamos das casas dos personagens. Iremos usar mansões, que é mais apropriadas para mafiosos. Tudo certo. Já decidimos tudo no local, galera. O clima, a vegetação nós vai pegar da cidade real. Se você for inventar, você precisa ter uma noção disso tudo, galera. Por exemplo, qual é o clima? Tá no inverno, verão, outono. Ou se o clima é frio. Ou a vegetação como é. Por exemplo, a maioria dos animes aparece coníferas, que é da região do clima temperado, das florestas temperadas. Mas você pode usar várias outras, né, galera? O terceiro passo é o objetivo. É ele em que a história vai girar em torno. Você precisa ter um objetivo bem claro. Pode ser simples, mas que faça sentido e que haja um motivo bem claro para ele ser alcançado. Pode existir mais que um objetivo no anime, mas tem que ter um que seja o principal. Em Naruto, por exemplo, o principal é se tornar Hokage, mas até isso acontecer, surgem vários outros, como se tornar um ninja, lá no clássico, ou salvar o Sasuke,
acabar com a Akatsuki ou ganhar a quarta guerra ninja. Enfim, precisamos de um objetivo para que o anime tenha uma história, certo? Por exemplo, no que eu tava dando, o exemplo que eu tava dando agora, o prota, o objetivo dele é matar o antagonista que matou o pai dele. Um objetivo simples, mas claro, e que a partir dele pode surgir vários outros objetivos. Bom, o vídeo vai parando por aqui, porque senão vai ficar muito longo. Mas se você quiser a parte 2, comenta aí. A parte 2 vai ser sobre a história, a melhor parte. Então comenta aí, galera, se vocês querem. E fui, até a próxima.